Vocês precisam se insurgir contra esse regime colonial que existe sobre vocês, para se fazerem respeitados, para ganharem autonomia e para libertarem uma massa populacional muito, muito, muito pobre. Eu fui em Melgaço. Eu nunca vi nada igual Melgaço em todo o Brasil. E olha que eu estou rodando nos lugares mais difíceis do Brasil. Fui em Paraisópolis, em São Paulo, tem muito crime organizado. Fui em favela no Rio de Janeiro, fui para o Maranhão. A humilhação de ser humano em Melgaço não encontra paralelo em lugar nenhum. E Melgaço existe. Está lá, acontecendo. Eu cheguei, quando eu cheguei na Ilha do Marajó, eu comentei dos problemas envolvendo exploração sexual de crianças, e um jornalista, que é um sujeito de boa fé, correu, calma aí, isso acontece em outros lugares do Brasil também. Como se eles não quisessem, eu não posso ficar marcado por isso. O problema é que acontece, e muito. Então tem um discurso, e é uma prática que vocês têm que tirar do coração de vocês, que é fazer a defesa irrestrita do Pará, como forma de apagar os problemas gravíssimos que acontecem no Pará. Porque quem usa dessa defesa e quem usa desse discurso é a elite para manter vocês apartadas da solução. Que é como se fosse assim, se você criticar o regime colonial barbarista, você odeia o Pará. E não podem comprar esse discurso. Se vocês comprarem esse discurso, vocês estão lenhados. Esse discurso administra vocês por anos. A obrigação de vocês é falarem dos problemas do Pará. O tempo todo. Porque só assim vocês despertam. Eu juro, eu ouvi coisas assim. Na época que eu comecei a criticar a COP. O mundo precisa conhecer o nosso açaí. Como é que é? Não, porque o tacacá terá sua vez. Meu amigo, nem só de açaí e tacacá vive o homem. A vida não é um paredão de aparelhagem. Não usem elementos culturais como instrumentos que sirvam para justificar a exploração política que existe sobre vocês. Uma coisa é seu elemento cultural, tenha orgulho deles. Outra coisa são seus problemas materiais. Os urubus, que eu fui lá no Jurunas ver hoje, centenas do lado da casa das pessoas, eles são de verdade. Eles não são um holograma, eles não são uma projeção. Aqueles barracos não são hologramas. Aquela mulher, a dona Benedita, que eu visitei ontem, que tinha 8 filhos, um preso, todos os outros no Bolsa Família, ela já tem com 46 anos 5 netos, ninguém com atividade econômica, o marido dela bêbado às 3 da tarde, desculpa o termo, se mijando de verdade na casa dela. Ela existe, ela tem CPF, ela tem RG, as contas dela estão sendo pagas com dinheiro que vem de outros brasileiros. O filho dela, quando assaltou e tentou matar o filho da vizinha dela, que também chama Benedita, quando ele pegou a faca e tentou matar o filho do vizinho, da vizinha, ele existia, a faca era de verdade, a mão era concreta. E eles são aqui do estado de vocês. Ou seja, os problemas são reais, eles são materiais, eles existem. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, não deixe cair uma espécie de um orgulho terceiro-mundista e vitimista que impede vocês de encarar os próprios problemas. Eu vi isso quando eu fui no Ceará. Eu estava numa cidade do interior do Ceará, o radialista, é porque vocês do sul nos sabotam uma ova. Santa Catarina nunca teve Sudene. Santa Catarina se desenvolveu sozinha, sem o governo federal olhar para Santa Catarina. O governo está criando planos para as regiões menos desenvolvidas do Brasil, pelo menos desde os anos 50. Santa Catarina não foi sustentada pelo Pacto Federativo. Eu falei isso para o radialista. Vocês do Ceará, à época, eu disse para eles, vão ter que resolver os próprios problemas. Isso passa por superar a elite política que vocês idolatram. Mesma coisa eu digo para vocês. Eu vim aqui provocar vocês. Eu não vim aqui para vocês, o Renan, nosso presidente. Não. Eu vim provocar. Eu vim irritar vocês. Eu vim irritar a passividade que existe aqui no Pará. A passividade. Vocês ficam passivos diante dos bandidos que te roubam. Vocês reelegem isso. Os seus pais aceitaram isso por décadas. É uma passividade. E é a passividade que eu sempre vejo no Norte e no Nordeste. Eu não vejo no Rio Grande do Sul.
Eles erram pra caramba, mas estão sempre brabo. Estão sempre lá se espetando. Eu vejo passividade. Eu vi na casa dessa mulher, que bebe água do esgoto, eu vi um cartaz de uma vereadora da cidade dela. Mas por que tem um cartaz aqui se só tua vida é uma merda? Ela é boa. Ela é boa. Como ela é boa? Essa passividade, esse amortecimento, não pode ser aceito por vocês. Vocês precisam de um despertar. Vocês precisam tomar o que é de vocês. Eu não estou aqui falando com vocês sobre eleição presidencial. Eu estou falando aqui sobre o que eu senti quando eu viajei. Eu vim aqui para o estado de vocês, e eu vi uma potencialidade gigantesca em inúmeras regiões, em inúmeras áreas. De fato, aqui é um lugar para ter energia pra caramba. Aqui tem terra rara, aqui tem terra não rara, uma terra abundante. Aqui tem minério. Aqui tem povo trabalhador. Eu acabei viralizando em Rurópolis. Povo raçudo, trabalhador de Rurópolis. A galera de Santarém, trabalhadora. Então tem terra, tem capital humano, tem recursos naturais e tem uma sabotagem, tem uma elite. Vocês sabem onde mexer. Eu poderia ficar falando só da parte boa, de como a gente pode fazer zona econômica especial para poder trabalhar essa potencialidade dos recursos minerais que vocês têm sobre o solo de vocês, não apenas para pegar bauxita como vocês têm aqui e mandar para a China, para falar o que a gente precisa fazer para ter os laminados feitos de alumínio, os trefilados, perfilados, ou seja, a gente já avançar na cadeia do alumínio. Aí a gente ia discutir preço da energia, que a de vocês é uma das mais caras no Brasil, se não a mais cara, discutir infraestrutura, discutir leis trabalhistas, discutir formação de capital humano e cursos técnicos para as pessoas. Mas de nada vai adiantar eu discutir o que eu posso fazer como presidente, se o Pará não discutir o que vai fazer com essa elite que sabota. Se o Pará não se vê como um só no enfrentamento. As discussões que eu estou vendo lá, teve aquela discussão de dividir o Estado. Não, vai ter agora 3 estados, não vai ter 2 estados. Meu amigo, isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada. Isso só vai aumentar o número de deputados e senadores. O que a gente tem que discutir, na prática, é como vocês se livram de uma elite política disfuncional, parasitária, com uma mentalidade do século XVIII e XIX, que é essa elite de vocês, e que quer, e essa é a pior parte, ser reconhecida pelo mundo como ilustrada. O Helder Barbalho, que é um vaidoso, mas é um cafona, e eu falo isso andando de galocha aqui. Ele é um vaidoso cafona. O Helder Barbalho, que é um vaidoso cafona, quer ir para Nova York, ele quer ir para Lisboa e ser reconhecido. Ai, ambiental, Macron, meu amigo Macron, olha só, estou discutindo o meio ambiente aqui. Aí quando ele vem aqui e precisa ir no porto, para tipo, de volta igual ele estava fazendo anteontem. Ele chegou lá, foi embora 5 minutos antes da gente chegar. Aí ele passa numa favela, a do Jurunas, que ele tem que tapar o nariz, porque fede. Ele tem que tapar o nariz, porque fede. Se ele for fazer campanha, como vai fazer com a família dele? Aqui, ele vai ter que ir em lugares e regiões em que as pessoas são tratadas como bichos. Mas lá em Portugal, aí ele vai tomar um vinhão. Meu amigo Macron, eu mandei uma mensagem aqui para Marina Silva e para o nosso time de conservação. Aí o Leonardo DiCaprio fez um vídeo para divulgar a COP. Vai pro inferno, vai pro inferno, filha da puta, maldito. E eu volto a falar, a energia que vocês têm que ter é baseado em raiva. É baseado em raiva. Não venham com sentimentos que aplaquem a indignação. Não, é baseado em amor. Não, ame o futuro que virá se vocês resolverem, que é o sonho. Mas até chegar lá, é a raiva, é a indignação que vai mover vocês.
A base da população aqui do Pará, as pessoas mais humildes, eu pude entrevistar muitas, eu pude conversar com muitas. A base da população está num estado de petição de miséria tão grave que ela está indefesa. Ela não tem condição sequer de entender que a vida dela é problemática. Melgaço, Breves, mas especialmente Melgaço, periferia daqui, a favela que eu fui gravar vídeo aqui, é uma situação que as pessoas sequer conseguem conceber que aquilo é ruim. A partir do momento que você começa a achar normal aquilo, aí você não acha que você está vivendo um problema. As pessoas não são cutucadas para alterar. E tem uma base da população, ela infelizmente vai continuar vendendo o seu voto e vendendo o seu apoio para a elite, sem saber das consequências. A base da população, como é muito pobre, ela vende a janta para pagar o almoço. Ou seja, ela rifa o futuro dela para ter o presente. Então ela vota no político ladrão e nas oligarquias, se isso garantir rápido para elas um empreguinho na prefeitura, 1 milhar de telha para terminar a casa, um pneu para a Kombi que o marido trabalha, ou grana pura e simples. Ou seja, é adiantar valor presente os benefícios de um futuro que ela mesmo rifou. Então não virá, infelizmente, da população mais humilde. Todas as revoltas que importam vêm da classe média. E vocês são pessoas de classe média aqui. Classe média baixa, talvez alguém de classe média mais alta. Todas as revoluções vêm da classe média. E vocês precisam entender isso. Vocês precisam assumir a responsabilidade sobre o próprio destino. Quando eu montei o nosso partido, é porque eu quero que a minha geração assuma a responsabilidade do destino do próprio país. E que ela tome isso das outras gerações. Ela tome, que ela não ceda. É por isso que eu nunca cedo a Flávio Bolsonaro, a lulismo, a ninguém. A gente era motivo de piada. Ai, a turma do voto nulo. O MBL. Rodrigo Constantino, eles terão 150 votos. Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, quando eu apareci com a pré-candidatura. Pelo amor de Deus, esses não vão aparecer com 1%. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Eles não viram o que estava acontecendo. Hoje, eles temem já. Flávio lançou um plano patético de segurança pública, imitando tudo que eu falava em termos de combate ao crime organizado. Só faltou esquecer que ele próprio é amigo de membros do crime organizado, tanto de milícia quanto do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E aí eu vou ter que perguntar isso para ele nos debates. E eu quero ver o que ele vai responder. Tanto que o nome dele não pode ser mais Flávio Bolsonaro, é o Flávio Bacelaro, que é ele ligado ao Bacelar do Comando Vermelho, que está concorrendo à presidência. Mas quando eu montei o partido com os meus amigos, com as pessoas do MBL, eu montei porque nós assumimos uma guerra geracional, uma força, uma vontade em fazer com que uma geração de pessoas diferentes, não só de idade, mas de mente, tomasse o poder de quem humilha a gente diariamente. Eu vi 3 decisões hoje de cortes diferentes no Brasil, das mais bizarras. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tornou 3... Meu Deus do céu, 3 ministros dos tribunais de contas. Milionários de um dia. Só um recebeu, toma 3,7 milhões. Porque sim. Hoje descobrimos que o Vorcar aparentemente tinha na folha de pagamento dele o diretor da Polícia Federal e o Procurador-Geral da República. E hoje, para lacrar, o STF pega e gera insegurança jurídica para um tema sensível no Brasil hoje, que são as falsas denúncias de crimes sexuais, praticamente condenando um inocente e colocando num altar uma mentirosa, que é aquela Mari Ferrer, só para lacrar, vou lacrar. É um país que até o passado é incerto, que não existe mais transitado julgado, que para os amigos tudo, para os inimigos nem a lei, porque a lei é inventada. É um país que não tem sentido, é um país que é tocado por bandidos de toda sorte, corruptos de toda sorte. É um país que virou um acordo entre os grandes senhores que administram ele, senhores do setor financeiro, setores da justiça, setores dos sindicatos, da mídia. Eles fizeram um grande acordo, todos eles ganham dinheiro,
e vocês são os burros de carga. Eu não vou ser burro de carga. E não é nem porque eu amo o Brasil, é porque eu não quero ser burro de carga. Eu não aceito isso pra mim. Primeiro é um ato individual. A raiva contra as pessoas que abusam de você é uma raiva que é individual. Eu faço isso por mim, eu faço pela minha família, eu faço pelos meus amigos, eu faço isso pelo estado, pela cidade que eu vivo, pelo país que eu vivo. É isso.